Sob as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. É mais uma sessão ordinária de fiscalização do BRT, a obra mais importante da história de Goiânia, agradecendo a presença das senhoras e senhores presentes nessa tarde de terça-feira, vereadores presentes também, na condição de suplente dessa comissão, o vereador Elias Vaz, na ausência do vereador Jorge Cajuru e do vereador Anselmo Pereira, automaticamente o vereador Elias foi convocado para fazer parte dessa sessão, o vereador Elton Peixoto, sempre assíduo e presente, o vereador Paulinho, também muito assíduo e presente. Queria agradecer a presença do secretário de Infraestrutura do município, Fernando Cosetti, que hoje nem foi convocado, nem convidado, mesmo assim fez questão de estar presente. Mas sinta-se convidado, sempre, viu, secretário? Quando eu digo que Vossa Excelência não foi convidado, significa que não está convidado para sempre estar aqui. Mas eu estou ressaltando um comprometimento do senhor com a coisa pública, com a obra, e a preocupação de estar presente aqui acompanhando essa tão importante obra da nossa capital. Agradecendo aqui também o Paulo Heron Duarte de Oliveira, que é diretor executivo do BRT, o Leandro Elou, gestor de contratos também do BRT, representando a Saneago, o engenheiro Mauro Lessa, gerente de desenvolvimento operacional da Saneago, Dr. Carlos Idassi, que é consultor jurídico aqui da Câmara Municipal, o Ednei Paiva, Perdão, arquiteta Ednei Paiva, né? Faz parte do consórcio do BRT também, Norte Sul? Sim. Muito obrigado pela presença. Técnica Rivadavia Matos? Oi? Tecnólogo. É o tecnólogo Rivadavia Matos. E também o engenheiro Laerte Cabral, superintendente metropolitano da Saneago. O motivo... Engenheira Hélia Martins, né? Gerência de Melhorias Operacionais da Saneago, também presente aqui. O motivo da convocação dos profissionais da Saneago, engenheiros, técnicos, é devido àquele problema que surgiu na região noroeste de Goiânia, lá, em que os moradores da região solicitam uma intervenção numa camada do BRT, uma retirada por conta de uma adutora, enfim, aí foi lançada essa camada de concreto lá, e os moradores, na verdade, querem uma intervenção para retirar aquela camada, ligando um lado do outro do bairro. E aí surgiu uma polêmica nos últimos dias aí para saber se existe a possibilidade ou não dessa intervenção. De imediato, a informação que tivemos que era para consultar os técnicos da Saneago para saber se poderia surgir essa intervenção. Eis a razão de convocação de Vossas Senhorias para essa importante sessão. Então, representando toda a equipe técnica da Saneago, gostaria de convidar para a mesa aqui o engenheiro Mauro Lessa. Já está aqui. Satisfação, obrigado pela presença. O consultor jurídico da Câmara, Dr. Carlos Idassi, está na mesa também. Por favor, acompanhe a mesa com a gente, por favor, doutor. O Paulo Heron Duarte de Oliveira, diretor executivo, né, do BRT, e também o Leandro Elou. Leandro Paulo. Estou invertendo hoje, minha cabeça hoje está daquele jeito, né? A sessão, gente, essa comissão do BRT, ela nasceu de uma preocupação em relação a essa obra que estava parada, reclamação de vários setores da sociedade, reclamação dos moradores, principalmente da região norte de Goiânia, hoje afetados com a obra que estava parada, né, que ela foi retomada há poucos dias, e também a envergadura da obra, a maior obra em termos de logística da nossa capital e também a maior obra em termos de preço, de orçamento. Ao que tudo indica, hoje o BRT, se ele fosse concluído hoje, ficaria na faixa de 270, 280 milhões de reais. A Prefeitura de Goiânia já sinalizou que possivelmente vai entregar em março de 2019, ou seja, daqui 2 anos, se não acontecer nenhum contratempo, nenhum atropelo em relação aos repasses de verbas federais para o município e aos pagamentos do município também, oferecendo essa contrapartida para as empresas. Mas é uma obra muito importante, cara, né? Tem uma missão social muito importante e, por isso, surgiu essa comissão. Eu queria abrir um espaço nesse momento para que os vereadores pudessem fazer algum pronunciamento, principalmente o vereador Elias Vaz, que a qualquer momento pode se desligar da mesa por conta de um outro compromisso, né? Vereador,
e presentes também, eu andei estudando muito o BRT nos últimos meses, principalmente depois que eu tive acesso a esse contrato aqui. Uma das principais preocupações que eu tenho, que eu gostaria já de compartilhar com os demais vereadores, é em relação à questão do formato do contrato. Embora lícito, a questão dos apostilamentos já previstos aqui, embora lícito também a questão da previsão de aditivo de até 25% a partir da lei das licitações, mas uma preocupação em relação ao que foi lançado no começo, né? Um acordo de desconto em relação ao valor da obra, um recuo no preço da obra e depois já um subsequente apostilamento com menos de 6 meses de andamento de obra, apostilamento de 15 milhões de reais. E previsão de mais outros na sequência, e a possibilidade também de que a obra seja alterada no seu valor em até 25%, né? Dando margem aí para aditivos. Ou seja, é uma obra que, por enquanto, a gente não tem nem dimensão de quanto ela vai custar. 242 no contrato inicial, 272 milhões, que é o preço que já está fechado hoje, 300 milhões, 350 milhões. Mas não temos certeza de quanto essa obra vai custar. O Brasil, infelizmente, tem um legado trágico de obras que são orçadas num valor e são entregues 3, 4 vezes a mais. Outra coisa, prazo de entrega da obra. A obra tinha um prazo lançado em contrato de entrega de 24 meses, que vence agora em julho. De quem é a responsabilidade pelo atraso dessa obra? Nós temos certeza absoluta que ela não vai ser entregue em julho. Ou seja, os 24 meses de contrato não serão respeitados. E tantas outras dúvidas que nós temos em relação a essa obra, por isso a importância da presença de Vossas Excelências aqui, também eu divido essa audiência com os demais vereadores. Palavra para o vereador Elias. Presidente, eu quero mais fazer uma saudação e te parabenizar, presidente, acho pelo trabalho que está sendo feito. E também eu acho que deixar de registrar aqui o comprometimento e o respeito dos secretários, dos demais servidores com essa casa, onde Vossa Excelência, inclusive, registrou aqui que não houve nem o convite, o secretário fez questão de estar presente, junto com vários servidores. Eu acho que isso demonstra, acho que não só uma deferência a essa casa, mas uma deferência, acima de tudo, à sociedade, né? Que eu acho que essa obra ela é estruturante, ela é uma obra importante. Nós sabemos que o problema do transporte público hoje passa efetivamente no país por uma situação que não houve uma priorização desse modal, desse setor, na questão, por exemplo, da ocupação do espaço viário. Então, é muito importante e nós sabemos que se a gente conseguir unir esforços, né, no sentido de garantir que essa obra efetivamente aconteça, e o vereador Alisson está assim, ávido com essa situação, tem colocado essa discussão, quer dizer, o sentido maior, claro, garantindo que seja dentro dos princípios da moralidade pública, dentro da legalidade, mas, acima de tudo, o vereador Paulinho, que é da região, atua numa ponta dessa região, que é a região norte, e que essa é uma obra importante que aconteça e no prazo mais rápido possível, até porque depois que nós ficamos sabendo que as correções, quem fica responsável é a prefeitura, né? O atraso, quem vai pagar por esse atraso é a prefeitura, então mais do que nunca essa administração vai ter todo interesse. Eu acho que essa Câmara Municipal, que esse prazo seja o mais rápido possível, né? Mas eu queria só registrar aqui a minha satisfação, e sempre que eu encontro servidores que tenham com dedicação, e eu quero registrar aqui, presidente, ontem a pessoa do Paulo Heron, que esteve aqui ontem na Comissão Especial de Inquérito, e a gente vê a luta que ele travou para que a prefeitura não cometesse irregularidades. Infelizmente, nem sempre a opinião técnica prevalece, outras pessoas acabam decidindo, que tem a força de decisão, mas a gente viu aqui, e até contextualizado, em 2010, onde ele por várias vezes manifestou um prejuízo que o contrato dos fotossensores teria para com essa cidade, e a gente vê hoje, né? Quer dizer, nós pagamos um dinheiro altíssimo por essa locação desses equipamentos, inclusive a diluição do valor dos equipamentos no contrato, e não houve sequer uma cláusula de reversibilidade dos equipamentos. Quando chega no final, a Trana vai e retira esses equipamentos
equipamentos que foram avaliados na época em menos de 3 milhões de reais, nós pagamos nesse período mais de 50 milhões de reais e não temos um parafuso desse equipamento, e a cidade está hoje ao mercê de cair de novo numa empresa, que é essa empresa que nós temos aí. Eu estou só falando isso, por exemplo, porque é por esse motivo que eu vou ter que me ausentar, né, que a empresa ganhou o processo licitatório, nós fizemos uma recomendação para que não assine esse contrato efetivamente, e eu vou ter que, até a pedido do secretário municipal de trânsito, que a gente esteja na prefeitura agora até para notificar o prefeito, a recomendação que a SEI fez em não assinar provisoriamente até que a gente termine essas investigações sobre a questão dos fotossensores. Mas eu quero saudar a Vossa Excelência e tenho certeza que esse trabalho está sendo feito com muita seriedade, né? E estou vendo também que há um esforço dos servidores, um esforço do secretário, acho que fazer o melhor possível. Então, eu só quero dizer que vou ter que me ausentar realmente por esse motivo que chocou o horário aí. Inclusive, o vereador Wellington vai ficar representando aqui a SEI também, porque ele também é da SEI, mas a gente vai ter que tentar resolver essa situação lá. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço o vereador Elias, até porque o vereador, mesmo na condição de suplente, também teve em outras sessões, mesmo com os vereadores titulares presentes, né? O vereador Elias fez questão de estar presente aqui em outras sessões também, em loco, inclusive, teve com a gente lá no BRT. E até pegando aí um encaminhamento em cima da fala do vereador Elias, em relação à presença do senhor secretário Fernando Cosetti, também dos engenheiros da obra do BRT, que sempre estão presentes também em todas as sessões, bem como muitos funcionários da Saneago, que já também se deslocaram até aqui. Eu queria ressaltar esse ponto da presença de todos vocês, que não são convocados, não são convidados, mesmo assim se predispõem a estarem aqui, acompanhando e participando dessas sessões da audiência da comissão do BRT. Haja vista que tem gente que desdenha, que não faz questão de deixar a transparência, de deixar claro realmente o trabalho efetivo que realizou. Citando aqui o caso, por exemplo, ontem do Birajara Budi. Eu entrei em contato com o ex-secretário Birajara Budi, que falou claramente para mim por telefone que não viria no BRT. Como se trata de um ex-gestor, ele não pode ser convocado, e sim convidado. Eu fui cordial, liguei, insisti com a minha assessoria, e ele disse que não viria para o BRT, assim como eu não consegui falar até agora com o ex-prefeito Paulo Garcia, que, na minha opinião, está ilhado em algum lugar desse mundo, mas deveria prestar informações importantes para a sociedade, já que essa obra surgiu na gestão Paulo Garcia, na gestão em que ele administrou a cidade. Nos últimos 2 anos em que ele herdou o mandato na época do ex-prefeito Elias Rezende, 6 anos como governante dessa cidade, e depois, quando ele passou, digamos, o bastão da administração municipal para o atual prefeito Elias Rezende, se ausentou. Eu que não tenho nada contra o ex-prefeito Paulo Garcia, pelo contrário, sempre tive uma relação muito educada e cordial com ele, mas o homem está ilhado a ponto de ninguém conseguir encontrar. Como se trata de um ex-gestor público, também essa comissão não tem poder de convocação. Nós podemos convocar apenas servidores públicos e secretários e gestores em exercício de trabalho. Senhor Paulo Heron Oliveira, diretor executivo da obra do BRT, eu tenho algumas questões importantes para perguntar como presidente dessa comissão, já registrando aqui a presença da nossa relatora, a vereadora Leia Kleber, sempre acompanhando aqui com muita atenção, com muita competência, todo o trabalho desenvolvido. Tenho certeza que o parecer final ou pareceres parciais que forem emitidos pela vereadora serão com muita competência e comprometimento com a causa pública mesmo. Eu queria perguntar para o senhor Paulo Heron qual que é a data de validade do contrato, se surgiu algum complemento em relação a isso, porque no contrato nós observamos que ele tem o prazo de validade de 24 meses, que vence agora em julho. Se há prorrogação do contrato, índice de correção do contrato, em relação a esses apostilamentos aí, se não foi uma forma, de repente, do poder público poder atender os anseios do consórcio em relação a uma redução de um valor, de uma estimativa de gasto que foi lançada inicialmente de quase 340 milhões para 240 milhões. 80 milhões é muito dinheiro. Aí, uma alteração de uma previsão de gastos e depois, pouco mais adiante, um contrato que dá margem para aditivos, para apostilamentos. Queria a opinião de Vossa Senhoria em relação a isso tudo, e acho que a principal pergunta, por que o BRT ficou parado tanto tempo? Bom, senhores vereadores, boa tarde. E por tantas vezes, perdão.
demais pessoas presentes, colegas, servidores, senhor secretário. Bom, vamos por partes. A proposta que compareceu à licitação, a data da apresentação de proposta, foi abril de 2014. Então, nós temos aí abril de 2015, abril de 2016 e abril de 2017. A terceira data base do contrato. Esses reajustes que visam corrigir o que a inflação teria retirado dos preços, existe um índice que foi pactuado, eles são de lei. É claro que para uma obra como essa, cujo prazo de execução foi firmado em mais de um ano, conforme estabelece a lei 10.000 e alguma coisa lá que regulamentou o Plano Real, os reajustes que comparecem nas obras de construção civil, eles incidem anualmente. E, como esse contrato já foi firmado inicialmente, com prazo de 20 meses, foi feita uma correção para 24 meses, por uma questão de erro do edital. Ele já foi firmado dizendo qual seria o índice com o qual se promoveria o reajuste de preços na data base pactuada desde o instrumento convocatório, firmado no contrato, que seria a data da apresentação da proposta. Então, com isso, o que ocorre? A lei também de licitações, ela diz que os reajustes, como são direito do contratado, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, isso é um direito que é assegurado aos contratados também na Constituição Federal, e que é repetido na lei de licitações, eles independem até de termo aditivo, que é um instrumento formal que passa por publicação, etc. Então, existe um outro instrumento jurídico, como o senhor mesmo mencionou, que é a figura do apostilamento, pelo qual a administração reconhece que o contrato ele atingiu aquela data pela qual o contratado faz direito à recomposição do preço, em razão da inflação, e isso, como diz o nome, é apostilado ao contrato, esse instrumento jurídico em que é feito os cálculos de qual é o valor desse reajuste que sobreveio em razão do saldo do contrato. O reajuste só sobrevém sobre aquilo que falta a ser executado, é o que é razoável. Eu não sei se estou atendido à primeira parte da pergunta, mas em relação à segunda parte. Por que a esse contrato sobrevieram houve o exaurimento do prazo inicialmente ajustado, como 24 meses, e a obra não foi concluída? Isso não se deve a um fator em si, mas uma conjugação de fatores. Como os senhores sabem, eu estou integrando essa equipe de coordenação, o nome da função é especificamente coordenação da execução das obras, porque essa obra, diferentemente de algumas, em razão do porte e da complexidade, ao invés de se designar um engenheiro fiscal ou propriamente um gestor do contrato, a administração pública designou uma equipe técnica multidisciplinar para acompanhar e fiscalizar a execução da obra. Então, é uma equipe multidisciplinar. Tem a pessoa do senhor Leandro Vaz Velou, que é propriamente o engenheiro fiscal da obra, é a pessoa que detém, juntamente com outro técnico, que é o senhor Paulo Pérez, que essa comissão deve conhecer, eles são aquelas pessoas que detêm a RT perante o CREA de fiscalização da obra. A minha função é a RT de coordenação dessa equipe, que envolve engenheiro da área ambiental, especialista em trânsito, especialista em urbanismo, pessoal de apoio, em razão justamente do tamanho, da complexidade, como o senhor disse, da importância e da relevância material do custo da obra. Então, voltando ao ponto, essa conjugação de fatores, elas perpassam pela disponibilidade financeira do município, no exercício em que foi dada a ordem de serviço. Em que pese a lei de licitações estabelecer lá no artigo 6º dela que as obras somente podem ser licitadas quando houver previsão orçamentária que assegure as despesas, ao menos no exercício em curso, a previsão orçamentária não se confunde com disponibilidade de caixa, como essa casa bem conhece. E, ao meu ver, e também do senhor secretário, que assumiu a obra agora, um dos maiores percalços
ele poderá até confirmar o que estou dizendo, face em razão do cargo que detém, ele que tem a prerrogativa e está se relacionando com a área financeira do município, é que houve, eu não diria contingenciamento, mas quando foi dada a ordem de serviço, que havia, o município estava compelido a iniciar a obra, porque existia aí um recurso federal previsto para a execução da obra, e que é preciso que a obra seja iniciada, era preciso que a obra fosse iniciada, porque senão poderia-se até perder os recursos previstos no Orçamento Geral da União, que acabaram não sobrevindo. Então, a administração estabeleceu uma meta do que ela poderia investir nessa obra. E essa meta ela não correspondeu àquilo que foi o cronograma físico-financeiro de projeto da obra. E, aliado a isso, também não sobrevieram os recursos oriundos do Orçamento Geral da União, recursos do PAC, que se destinariam ao trecho 1 da obra. A conta desses recursos. Só para mencionar para os senhores aqui exatamente, esse número já foi dito algumas vezes aqui. O OGU são 70 milhões e o financiamento 140 milhões, com a contrapartida de 30 milhões 480 do município, totalizando o valor inicialmente ajustado da obra, que foi 240 milhões de reais. Perdão, 70 milhões é? O OGU. Não sobreveio praticamente nada desse recurso. Financiamento do município, 140 milhões. Esse dinheiro entrou. Esse dinheiro está disponível na Caixa. Da AGU não veio nada? Praticamente nada. A administração anterior, não tem, depois o Leandro poderá confirmar esse número. Para mim, nós temos uma ficha financeira, que isso se passou 1.600.000. O secretário acabou de verificar na planilha, que sobreveio do OGU de 70 milhões. A contrapartida do município, de 30 milhões 480, esse foi o gargalo. Em razão exatamente de que, ainda que houvesse, eu não sei enquanto importaram os empenhos que o município conseguiu promover para fazer face à obrigação nos exercícios de 2015 e 2016, mas a questão é a disponibilidade de caixa. E aí isso poderá ser mais indagado propriamente do ex-gestor, do chefe do Poder Executivo, que estava à frente à época, né, como essa comissão já tentou, já envidou esforço no sentido de que ele aqui comparecesse para esclarecer, né, porque, na verdade, isso é uma responsabilidade do Poder Executivo Municipal, em que pese a obra ter sido contratada por uma de suas secretarias, Secretaria do Governo. Bom, então, basicamente foi isso. Inclusive, agora, em data recente, o Tribunal de Contas dos Municípios exarou um acordo, uma decisão final sobre a obra, em que ele assinala bem essas questões, de que esse atraso ele se deveu por fatos da administração. O número do acórdão está aqui, o acórdão 02704, não sei se o senhor já tem conhecimento, de 18 de abril, que promoveu o julgamento do contrato, o registro do contrato junto ao tribunal. Então, esse contrato já foi apreciado em sede do Tribunal de Contas dos Municípios, que exarou algumas recomendações relativamente à execução do contrato. O tribunal decidiu que vai acompanhar a execução do contrato e pronunciou-se. Houve o pronunciamento do órgão do controle externo, cujo papel constitucional é auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização do Poder Executivo. Essa é a função institucional do controle externo, quer dizer, o auxiliar dos senhores, que é o Tribunal de Contas do Município, já emitiu um parecer final sobre isso. E lá está dito, infelizmente, que a maior parte da responsabilidade por esse atraso foi em decorrência de fatos da administração, mas não ligados a uma gestão de engenharia da obra, mas ligados a uma questão financeira. Não sei se restou respondido tudo que o senhor indagou. O motivo do atraso, então, desses constantes atrasos, principalmente o último de quase 8 meses, então, é questão
puramente financeira. A maior relevância desse... É claro que parcela dessa responsabilidade pode ser imputada ao contratado. Mas é natural que o contratado, a gente enxerga dessa forma, acostumado a lidar com obras, que o contratado, quando pressente, quando ele tem o sentimento de que o dinheiro não virá, ele tira o pé do acelerador. E não há meios, não há ordem, não há Paulo Pérez, Paulo Heron, secretário, prefeito, que consiga fazer um particular, colocar o dinheiro dele na execução da obra se ele acha que não vai receber. Porque no Brasil, só se admite a obra por empreitada, né, no qual o particular aporta o seu patrimônio para executar a obra pública na expectativa de que ele vai receber nos prazos avançados, etc. Não há adiantamento de parcela de recurso público para execução de obra. Senão aí seria possível imputar a responsabilidade, nessa hipótese, toda ao contratado. Passo a palavra agora para o vereador Carlinhos Café, que foi o primeiro a pedir aqui uma questão de ordem, né, dividindo aqui a responsabilidade de condução dessa importante sessão com os meus pares aqui da Câmara de Vereadores. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente, vereador Aécio Lima, vereador Paulinho Graus, nossa relatora, vereadora Léa Clébia, o Hélito Peixoto e a todos que fazem aqui presente. Eu queria tirar uma dúvida aqui, não sei se eu cheguei atrasado, até peço desculpa pela primeira vez, em relação ao apostilamento e a questão de aditivo. Se no contrato prevê as duas coisas. E também, em relação ao atraso da obra, doutor Paulo Heron, né? Doutor Paulo Heron. Paulo Heron. Na realidade, eu gostaria de saber, aqueles comerciantes, né, aqueles empresários da região, que também estão tomando prejuízo, o contrato prevê, por exemplo, ressarcir o prejuízo que eles estão tendo, que a comunidade em si está tendo, aqueles que têm um comércio ali, enquanto a obra está parada? Se prevê isso, eu gostaria que o senhor pudesse nos responder. Essa é uma questão jurídica, mas eu arriscaria dizer o seguinte. Os contratos de obras, na forma do ordenamento jurídico brasileiro, eles prevêem a responsabilização do Estado por prejuízos que ocasionaram a terceiros por ação ou omissão na execução da obra. Mas e não há essa previsão legal no âmbito da Lei 8666, que rege ainda os contratos de obras, compras, alienações, né, no âmbito do poder público e nos 3 âmbitos da União, do Estado, essa previsão de ressarcir diretamente o contratado por um prejuízo que tenha decorrido do atraso na execução da obra. O contrato prevê a obrigação, como de fato foi cumprida pelo contratado, de fazer seguro, mas esse seguro cobre riscos civis que da obra possam acontecer, resultar em prejuízo e acidente com relação a terceiros. O que ocorre geralmente, que a gente percebe isso, não só em Goiânia, em todo lugar, é que o terceiro prejudicado, muitas vezes, ele busca, se não administrativamente, busca ressarcimento junto ao Estado dos prejuízos que supostamente tenha sofrido. Especificamente, é só abrindo um parênteses, nós temos o caso, por exemplo, de um posto de gasolina aqui na rodoviária, que ele ficou impedido de funcionar. Vocês devem conhecer, ali no cantinho do lado de baixo, em frente à Estação Goiânia do lado de cá, tem um posto de gasolina. E ele ficou com a operação dele quase que completamente prejudicado. Então ele ingressou com uma ação, isso vai ser julgado contra o município, pedindo lucros cessantes, em razão. É um direito que eu assisto, é o direito de pedir, né? Mas não há previsão legal, até onde eu saiba, de ressarcimento de obrigação do Estado ressarcir terceiro por atraso em execução de obra. Isso eu tenho convicção. E também uma dúvida que ficou na última sessão, em relação ao que compete à Oi, a Saniago e a Celg.
né, em relação à última sessão, o diretor da Oi estava aqui dizendo ele que não tinha sido comunicado, né? Então, veja bem, a obra, no fazer o contrato, essas coisas não ficaram previstas, e é extremamente plausível uma empresa não concordar, e aí, como é que vai ficar essa situação? Se vocês conseguiram sanar, da última vez que o secretário Fernando Cosetti esteve aqui, surgiu essas dúvidas, se de lá para cá vocês já sanaram esses problemas, porque a obra pode, pelo que eu vejo, ela pode parar em função dessas empresas, como a Saniago, a Celg e também a Oi. Né? Não está previsto no contrato, né? Porque o diretor da Oi, ele disse aqui que ele não foi procurado nem em questão para discutir valores. Eu vou pedir aos senhores que me defiram o direito do colega Antônio Vasco Filho responder a uma parte dessa pergunta, porque ele esteve à frente da fiscalização da obra desde o início. Mas eu vou antecipar para o senhor o seguinte: eu presenciei o depoimento do senhor diretor da Oi e não corresponde totalmente à verdade, o que foi colocado aqui, no sentido de que a equipe técnica do BRT, sim, manteve algumas reuniões técnicas que constam em ata com a Oi, e isso foi mais ou menos encaminhado o que seriam as providências que incumbiriam a Oi. Relativamente a Saniago, diversas reuniões técnicas têm sido mantidas e tem sido acertado um cronograma de ações, sim, com a concessionária de serviços públicos, Saniago. Evidentemente, como afirmou o senhor vereador, infelizmente, no nosso país, às vezes os projetos básicos são mal elaborados, e essas intervenções com outras infraestruturas de responsabilidade de concessionárias, às vezes, não são levadas em conta. Isso é deixado para ser resolvido durante a condução da obra. Essa obra foi deixada para ser resolvida porque ela é uma hipótese da lei na qual a execução do projeto executivo é feita concomitantemente com a obra. O que foi licitado foi o projeto básico. Então, essas coisas são resolvidas no decorrer da obra em sede do projeto executivo. Parte do custo disso, claro, vai acabar restando para o município, mas, em grande parte, essas concessionárias elas têm uma certa responsabilidade, a Saniago também não deixa de ter, porque muitas vezes as infraestruturas delas foram colocadas nos logradouros públicos sem observância das normas municipais, do plano diretor, daquilo que tem sido planejado para a cidade. A exemplo da Saniago, por exemplo, muitas vezes as redes estão numa profundidade em que é inadequada para que depois sobrevenha um determinado tipo de tráfego sobre ela, ou mesmo a simples pavimentação. Os ramais que deveriam estar a 60 de profundidade, às vezes não tem 30 de terra em cima. No caso da Oi, que eu conheço, até onde eu sei particularmente, lá na Rua 90, que é o ponto onde nós vamos escavar uma trincheira, ela não tem a licença, o alvará para que essa rede dela esteja posicionada naquela situação da Oi. Então, aí eu passaria aqui a palavra para o doutor Leandro, para que ele complementasse e me corrigisse naquilo que eventualmente eu possa não estar correto nessas informações que eu passei aos senhores. Posso, senhor? Boa tarde a todos. Em relação à Oi, o que eu posso dizer é que ela é absolutamente irregular dentro do município de Goiânia. Ela não tem licença, não tem permissão, não tem nada. Quando nós reunimos com a Oi no começo do projeto executivo, foi enviado para ela um cadastro do projeto básico para que ela se manifestasse quanto a posicionamento das redes existentes dentro do município. Ela não deu respostas. Perdão, seu Leandro, a Oi ela é irregular em que sentido? Para que ela operasse dentro do município de Goiânia, ela tinha que ter permissão para usar a infraestrutura existente. A faixa de trânsito do município, calçada, pista, canteiro, são de propriedade do município de Goiânia. Ela não pode chegar, colocar
cabo dentro dessa propriedade sem licença do dono. E ela não tem licença? Não tem. Tanto que quando nós conseguimos nos reunir com os diretores dela, tá certo? Eles vieram já com a faca na mão, né? Apresentaram um orçamento de quase 10 milhões de reais para poder fazerem a mudança. E nós viramos para eles e falamos, não, nós não temos dinheiro para isso e não vamos pagar. É responsabilidade de vocês, porque vocês precisam regularizar a situação de vocês aqui para poder reivindicar alguma coisa. Então, não houve... nós não atropelamos a Oi. A Oi que queria nos atropelar. Agora, quanto a Saneago e a Celg, quando nós procuramos os dois, tanto a Celg como a Saneago, se prontificaram e nos abriram todas as portas para solucionar o problema. A Saneago, inclusive, está trabalhando junto conosco, nós estamos mudando uma série de redes dentro da cidade, tá certo? Sem nenhum problema. A Celg é a mesma coisa, todos os desvios necessários de rede que vão ser executadas, já no projeto executivo, já estão completos, aprovados pela Celg, totalmente solucionados. Então, nós não temos nenhum problema de interferências em relação à autorização, projeto e aprovação de todas as mudanças. Estão completas. A da Saneago, mais adiantada ainda, não só completas, como já em execução com a participação dela. Tá certo? Agora, quando o Paulo referiu-se a, vamos chamar assim, poucas profundidades, não obediência a níveis, tá certo? No nosso caso específico do BRT, quando foi construída a rede existente lá, que hoje é problema, ali era fazenda, tem 40 anos. Aquilo foi construído no comecinho dos anos 80, 1980 mais ou menos. Lá era bruto. Quando foi feito o loteamento que existe lá hoje, foi obedecendo à rede. A faixa do canteiro central, certo? Foi deixado por causa da rede da Saneago. Então, não existia preocupação urbana quando foi feito. Então, eu acho que o desenvolvimento da cidade é muito dinâmico. Hoje lá está tudo urbanizado, foi-se necessária a utilização do canteiro central, né? E está com esse problema, que está sendo resolvido pela parte técnica, mas com alguns inconvenientes. Não sei se eu fui claro o suficiente. Sim. Senhor Leandro, o senhor Antônio, que foi o representante da Oi nas sessões anteriores, ele trouxe uma informação de que a Prefeitura de Goiânia não passou encaminhamento devido para a Oi do que a Oi deveria fazer em relação ao projeto do BRT, os locais que a Oi deveria fazer intervenções, cabeamento, fibra ótica, etc. Ficou essa lacuna, essa questão que não foi respondida nas sessões anteriores, né? O próprio secretário Fernando Cosetti estava aqui nas sessões anteriores em que o seu Antônio, representante da Oi, deixou esse ponto. Agora o senhor me trouxe uma informação que foge um pouco do assunto do BRT, porém tão grave quanto, e que cai o céu de uma companhia, que é um espólio da antiga Brasil Telecom, ou da antiga Tele Goiás, que, segundo o senhor trouxe informação aqui, opera no município de Goiânia sem nenhum tipo de licença. Sem nada. Pede a licença para ele. Fala assim, cadê a licença de instalação sua? De uso. Uso de solo, por exemplo? Está dentro do terreno da prefeitura. Qual a autorização que ela tem para usar? Como ela se instalou ali, de que maneira? Vamos ter que criar a CPI da Oi. Com a palavra o vereador, a questão de ordem, o vereador Wellington Peixoto e depois a vereadora Leia Kleber. Presidente, boa tarde a todos. Secretário, parabéns aí pela disponibilidade em ajudar, né, a cidade de Goiânia. Tá os moradores aqui do Alto Vale novamente, né? Vai agorinha, eles já chegaram ali, o Pedro, e tá toda a equipe ali. E quando foi falada a questão da Saneago, eu fiquei até feliz, então a Saneago está disposta em ajudar. Eu acredito que é possível a gente conseguir aquela passagem lá no Alto Vale, então eu até peço licença também, porque eu vou ter que sair, me mandaram a mensagem aqui, aquela questão da CEI lá da SMT, preciso do meu apoio lá, né, para que a gente tentar
ajudar a cidade mais uma vez, porque infelizmente estão querendo assinar um contrato com aquela empresa Eliseu Cop, que tem vários problemas judiciais e vai ser mais uma trana aqui na cidade. Então a gente tem que tentar evitar isso. Mas os moradores vão ficar aqui, que a gente espera realmente dar uma resposta satisfatória para eles naquela questão do retorno lá. Obrigado. Questão de ordem, vereadora Leia Clébia. Relatora dessa comissão. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Adson Lima. Boa tarde, Paulo Heron, Leandro Uasf, é isso mesmo? É isso. E também o engenheiro Mauro Lesse. Cumprimentar aqui o nosso amigo, secretário Fernando Cosetti, um grande companheiro. E cumprimentando aqui os nobres pares, Paulinho Graus, vereador Carlinhos Café e o Wellington Peixoto, que acaba de sair. Nós estamos aqui recebendo os moradores ali e queremos fazer uma pergunta, uma indagação dos mesmos. O elevado que foi feito no bairro Alto do Vale foi para ganhar tempo, por ser mais fácil, ou realmente a tutora da Saneago está apenas a 60 metros de profundidade? 60 centímetros. Desculpa aí. Olha, 60 centímetros. Quem deveria responder é o Dr. Mauro Lessa da Saneago, concorda? Concordo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Essa adutora é uma das principais adutoras do sistema de abastecimento de água de Goiânia. Para começar já mostrando a importância desse ponto específico lá. Gostaria até que, se possível, colocasse a imagem no projetor. Então, esse local aí é exatamente o ponto questionado, se não me engano, né? Na Avenida Lúcio Rebelo, RB3, com a rua RB3, não é isso? Então, a Saneago, desde o... É RB3 aí, ó, gente. RB3 aí, ó. Exatamente. Então, antes de responder a pergunta específica, realmente a Saneago foi consultada no início da execução do BRT. O pessoal, a equipe do BRT nos procurou e a equipe técnica da Saneago tem acompanhado, questionado e mostrando quais são as possíveis soluções durante todo esse período, desde o início de 2015. E então, quando se questionou esse ponto do trecho onde passaria o BRT, nós verificamos que essa adutora é uma adutora muito importante. Ela é uma adutora de ferro de diâmetro de 1.100 milímetros, né, que abastece simplesmente 58% de Goiânia. Então, fora a cidade de Trindade e Aparecida, que são também parcialmente atendidos por essa mesma adutora. Então, Retirar ela é inviável. Inviável. Diretamente é inviável, né? Os transtornos seriam imensos para poder se fazer isso. É possível? Sim, mas transtorno aí de uma semana com a população de cerca de 1 milhão de habitantes sem abastecimento. Isso vocês já viram o que causaria, né, na cidade. Então, em função dessa dificuldade tão grande de se fazer esse remanejamento, optou-se em mantê-la, né, e tomar os cuidados devidos, né, para poder conciliar a obra do BRT com o abastecimento da cidade atualmente. Então, foi bem discutido esse assunto aí antes deles tomarem a decisão de ter que elevar o trecho nesse ponto. E existem trechos semelhantes a esses aí? Em outras regiões do BRT que também podem ser comprometidos, caso a população também queira
pedir alterações no trajeto aí, abertura de passagens de uma via para outra? Sim, nós verificamos ponto a ponto. Todo o trecho do BRT, de norte a sul de Goiânia, foi verificado. As adutoras de menores diâmetro, onde ficaria possível fazer esse remanejamento, já foi definido que se fizesse esse remanejamento. Adutores aí até diâmetro de 300 milímetros, material mais frágil, que é o de PVC, que comprometeria a integridade dele durante a obra ou futuramente. Então, tomamos essa decisão de já se fazer esse remanejamento. As demais adutoras com diâmetros maiores, né, e com material de ferro que são mais resistentes, né, tomando os devidos cuidados, optou-se em mantê-la. Então, nos casos onde ela estava em profundidade mais rasa, a coordenação acabou fazendo alguma pequena modificação no projeto, remanejando estação, por exemplo, de um ponto para outro, bem próximo. E aí a gente foi discutindo ponto a ponto, né, tentando manter essa premissa aí dessa dificuldade, quando não se tinha jeito de remanejar. Onde era possível, nós tomamos essa decisão já. Para poder esgotar o assunto, nesse ponto específico aqui, antes de passar por uma questão de ordem para o vereador Paulinho, queria perguntar para o senhor o seguinte: se é possível permitir a passagem ali? Não, porque sem afetar a adutora? Não, a profundidade nesse ponto específico ela está muito rasa. E aí, até complementando a resposta aqui do Dr. Paulo, assim, isso também não é um erro de projeto. Quando ela foi executada, só um momento, eu já vou responder. Quando ela foi executada, na época não existia nem urbanização, então passível de erro, né, não tinha os grades definidos. E hoje, com a urbanização, ela está a 40 centímetros de profundidade. Isso, só um momento. Eu queria, por favor, a atenção dos moradores, só para a gente poder tentar Isso entender. pode ser verificado facilmente. Se vocês observarem, tem um símbolozinho aí, tipo uma taça. Não sei se vocês conseguem ver. Sim. Essa taça aí é um instrumento hidráulico chamado válvula de ventosa. Essa válvula de ventosa pode ser facilmente verificada lá no local, abrir um PV, ela está praticamente no mesmo nível da tampa, da inspeção dela. Então, quando acredito que os moradores falam que ela está uma profundidade maior, é porque realmente na execução a vala ela tem que ser uma vala mais profunda, ela tem que ter uma base para apoiar essa adutora, né, um leito normalmente areia, e depois coloca-se a adutora. A adutora, só o diâmetro dela é 1,1 m de diâmetro. Então, quando soma-se todas essas profundidades, ela vai chegar essa geratriz superior. Essa profundidade que eu falei, 40 centímetros, é a geratriz superior da adutora. Ou seja, o limite entre ela, então, é a superfície de 40 centímetros. Exatamente. E sendo que nesse ponto, onde eu tenho esse instrumento aí, essa válvula ventosa, ela nem consegue ter essa profundidade toda, ela está praticamente superficial. Ela foi a inspeção dela foi suficiente somente para tampar na face superior dela. Então, o parecer da Saneago, então, é que é inviável tirar aquela camada de concreto ali e rebaixar para poder fazer uma travessia de um lado para o outro do bairro. Exatamente. O detalhe do projeto deles a gente conferiu e é o mais indicado, porque tem que ter um nível de segurança para poder fazer a compactação do solo acima dessa adutora. É uma adutora muito importante, né? Se tiver alguma avaria nela, os danos são monstruosos, né? Ali vai casa para os ares. Né? É uma adutora com diâmetro grande, a vazão grande e com pressões altas. Então, causa uma cratera se ela vier a romper. Então, para se fazer essa execução, tem que se tomar alguns cuidados. E o cuidado principal nosso, que a gente acertou com eles, foi que se tivesse uma distância mínima da face, da geratriz superior dessa adutora com o início da compactação deles. Aí eles têm várias camadas, né? Começa a se fazer uma camada mais resistente para até apoiar o pavimento. Então, isso acaba gerando uma espessura um pouco significativa. Senhor Pedro, moradores da região noroeste,
Apenas para deixar bem claro para os moradores da região noroeste lá, principalmente do Alto do Vale e do Barra Vento, que no que depender dessa comissão, isso vai constar no relatório dessa comissão, os transtornos que a obra vai trazer para a região, no que diz respeito à locomoção dos moradores, o ir e vir, que é um direito de cada cidadão, tudo isso vai constar em relatório, né? Pelo menos no meu pronunciamento eu faço questão de deixar bem claro os transtornos sofridos pelos moradores da região e que é de responsabilidade da prefeitura. Isso é um parecer técnico da Saneago, que é inviável a alteração naquele trajeto e de que é responsabilidade da prefeitura de Goiânia os transtornos, prejuízos e as consequências sofridos pelos moradores na região. Questão de ordem, vereador Paulinho Graus. No momento oportuno, eu vou passar um espaço para que os moradores possam falar aqui na sessão, destacando que nas sessões anteriores, inclusive fizemos uma sessão em loco na região para poder ouvir a demanda da população lá. Quero cumprimentar todos os vereadores presentes. Cumprimento na pessoa do Dr. Fernando Cosetti, a Prefeitura de Goiânia. Cumprimento o superintendente engenheiro Mauro Lessa na Prefeitura do Estado, representando a Saneago, Estado de Goiás. Acabei de receber aqui o projeto mostrando a altura da rede. Eu tinha algumas perguntas para fazer para o doutor Mauro Lessa. Primeira pergunta, são 3 redes, de 1,10 m cada uma de vazão, né? 1.100 deve ser 1,10 m de vazão, não é? Não, 1,10 m é o diâmetro externo. De vazão de água. Dela. A vazão dela é cerca de 1.200 litros por segundo que se passa por ela. A vazão. Agora, o diâmetro interno dela é 1,1 m de diâmetro. 1,10 m. Isso, 1,10 m. Essa água, eu sei que parece que vem do sistema Meia Ponte, não é? Ou do sistema Meia Ponte, que representa 58% do abastecimento de Goiânia. A minha pergunta para o senhor seria a respeito das 3 adutoras. Ela, no projeto aí, coloca bem que 2 estão praticamente saídas do BRT. Elas estão se estiver certo, eu não sei. Dão na pista lateral, 2. Isso mesmo. E uma pega no BRT. Exato. Essa uma que está no BRT é a mais antiga ou a mais nova? Essa de diâmetro maior que é mais importante, a de 1.100. É a mais antiga? É a mais antiga. Ou a mais nova? É a mais antiga. É a mais antiga. É a principal. Essa adutora mais antiga, é só ela que está interferindo no BRT. Se ela não existisse lá, poderia baixar o nível do pavimento, né? É só ela. Por conta da Saneago, sim. Por conta da Saneago, sim. As outras 2 de lado não teria problema. Não. Não teria problema. Tá. A questão também que eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor fala assim, 2 coisas que até interessante, um passivo erro no passado da Saneago, seria o erro de colocar essa primeira adutora muito baixa? Não, porque no momento da implantação, a urbanização nem estava pronta ainda. Então, quando vai se fazer a urbanização, há cortes e aterro no terreno natural. Então, às vezes, você faz uma vala na profundidade ideal, né, que por norma, no momento da execução. Mas, futuramente, no momento da urbanização, na criação do bairro, quando vai se pavimentar as vias, acaba fazendo algum corte e aí essa profundidade ela se reduz. Porque eu entendo assim que quando a Saneago é uma concessão do município, inclusive nós vereadores fomos responsáveis de passar mais um outro prazo para a Saneago, essa concessão de exploração de água e esgoto do município. Então ela tem que atender também às leis do município. Isso. No momento que foi feito essa rede, essa primeira, existia um plano diretor determinando que aquela área que passava ela era uma área de possível densidade no futuro. Isso não foi respeitado ou não sabia Saneago? Não, foi respeitado, sim. Assim, inclusive, a Saneago, quando ela fez, ela já passa, normalmente, quando já tem a urbanização, ela já passa onde tem as vias principais e avenidas, quando já se tem. Como essa adutora foi, como o doutor Leandro falou, ela foi implantada no final da década de 80, meados da década de 80 até o final.
tá aqui alguns técnicos nossos que acompanhou a execução dela. Então, naquele momento ali não tinha urbanização nenhuma. Não era possível se fazer essa verificação. Entendeu? Hoje, qualquer empreendimento, quando vai ser implantado, ele já é criado com toda a infraestrutura. Então, a gente já faz na profundidade ideal, né? Já com a profundidade do pavimento, normalmente já faz o asfalto, faz tudo em conjunto. Mas quando se fez essa adutora, não tinha esse controle ainda. Esse bairro lá não tinha sido implantado. Exatamente, mas eu repito novamente. Quando a gente estuda o plano diretor de Goiânia, eu vejo lugares que não têm moradores, mas eu sei que possivelmente pode, porque se o poder público autorizou na expansão urbana aquilo ali, prevê, pode daqui 100, 200 anos, 50 anos, 10 anos, pode ter. Eu estou falando sobre esse cuidado, porque o senhor me colocou uma questão de casa pelos ares, se aquela adutora arrebentar. Então, me preocupou muito, porque quanto mais funda a adutora, mais segurança. Porque quando eu vejo vários desastres acontecendo, igual o metrô lá de São Paulo, aquele desastre que ocorreu lá, que destruiu lá basicamente toda a estrutura toda lá, muita gente perdeu bens materiais. Então, é muito sério isso, muito sério. Me preocupou muito com relação a isso. Esse casa para os ares, se ela estourar. Não, mas não precisa se preocupar tanto, porque a equipe Saneago ela tem um acompanhamento constante dessas adutoras, né? Então, verifique-se o tempo todo o comportamento delas. E, estrategicamente, já respondendo a tua pergunta, ela sim passou, ela acompanha o plano diretor da prefeitura. Veja que ela passa na via principal, na via mais larga do bairro, né? Quando às vezes a gente já tem essa urbanização, nós já fazemos já temos esse cuidado de se passar nessas vias principais, são as vias mais largas, onde as habitações estão mais distantes. E quando não se tem, aí é o inverso, a prefeitura vai criar um bairro, a nossa adutora já passou, esse cuidado, as análises até dos empreendimentos passam primeiro pela Saneago, nós avaliamos primeiro, e aí pede também para que seja criada uma via mais larga nas vias principais, passando por essa adutora também. Então, esse acompanhamento, esse cuidado foi tido nesse caso específico, né? Porque ela realmente passa na principal via do bairro. Agora, a questão da profundidade é aquilo que eu falei. O grade, a urbanização, ela não vem acompanhada de todos os projetos, né? Não tem um projeto onde já fala qual que vai ser o grade. O grade é o nível daquele pavimento, né? Então, para esse projeto, normalmente se faz quando vai fazer o pavimento. E, naquele momento da urbanização, esse projeto ainda não existe. Não existe. Entendeu? Tá certo. Eu queria também perguntar, doutor Leandro, que ele falou uma questão interessante, nós discutimos muito isso, sobre a licença da Oi, que a Oi não tem licença. Tem. E eu queria perguntar, a CELG tem licença para colocar os postos? Olha, que eu saiba, a CELG tem, Saneago tem, inclusive pagam royalties para a prefeitura. Certo. Mas a Saneago tem, tanto é que nós passamos a concessão de água de exploração da Saneago. A CELG essa aí foi tem. autorizada pela Câmara. Mas a CELG tem licença para os postos? Tem, paga royalty. Tem. Nós temos crédito na CELG, tá certo? A gente faz em conta de contas quando a gente precisa fazer qualquer intervenção, essas coisas tudo. A pergunta é pertinente porque o poder público, a maioria das vezes, exige a responsabilidade das empresas, das pessoas físicas, e, em contrapartida, não as cumpre. Vou dar um exemplo. A Câmara Municipal, ela exige muitas coisas, e foi feita em frente à Avenida Leste-Oeste. O Fórum exige responsabilidade. O Fórum Jardim Goiás foi feito sem projeto, ocupando uma das vias do Serra Dourada, uma faixa da via. Assembleia Legislativa foi feita numa área de preservação permanente. Então, são poderes que eu estou colocando. O paço municipal exige elevadores para todas as obras, e quem é um deficiente não sobe lá na secretaria, nos anexos.
Lá não tem elevador. Não chega lá. Não tem elevador. Então, eu estou dando exemplos dos poderes, inclusive os nossos poderes aí, que nós exigimos dos outros, mas não queremos mostrar nosso. Então, eu perguntei de propósito, porque o poder público, Saneago e CELG, tem que dar um exemplo para exigir da Saneago. Certo? Eu queria passar a palavra agora para o vereador Carlinhos Café. Pelas últimas explanações aqui, o que eu observei, e aqui os moradores estão aqui, e na última sessão também, gerou uma expectativa que pudesse fazer essas intervenções. Mas, pela explanação do senhor, Mauro, né? Isso. Da Saneago, não há a mínima possibilidade de fazer essas interferências. Assim, até porque vai chegar um momento da discussão ficar acalorada, os moradores com a expectativa que isso vai poder ser realizado, e pelo que foi dito aqui, não haverá a mínima possibilidade em função da dimensão dessa galeria, né? Ou seja, é de 1.100. Então, não há a mínima possibilidade, até porque é questão de segurança dos próprios moradores. Então, porque vai chegar um momento aqui, eu sei que os moradores estão aqui, principalmente nessa questão da B3, né? Isso. Então, assim, pelo que eu entendi, não haverá a mínima possibilidade dessa discussão. Até porque os moradores têm que ter essa resposta, porque é chover no molhado. Não vai haver a mínima possibilidade de fazer essa interferência. Sim. Toda avaliação depende de vários pontos de vista, né? Tem análise econômica, análise de segurança, como você mesmo falou, análise de transtorno. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês são as nuances de tudo isso aí. E quais os grandes danos que isso vai causar? Uma população de cerca de 1 milhão de pessoas sem água durante tantos dias, essa questão da segurança. Então, assim, a decisão cabe a a própria prefeitura, junto com a Saneago, mas isso acarretaria um custo altíssimo também. Possível, sim. Mas aí abre-se ainda mais discussão, onde se passaria, porque não tem como rebaixar essa adutora propriamente isso. Eu vou rebaixá-la para poder passar o BRT nesse local. Não dá para se fazer isso porque ela está em carga. Eu tenho que criar uma adutora auxiliar para se fazer isso. E aí o espaço lá já não comporta mais. Eu teria que passar por outra rua. Aí eu caio nesse problema que nós acabamos de falar. Nas laterais não vão fazer um C ali? Não tem. Veja, nesse ponto aí tem muitas adutoras passando. Eu não posso passar uma colada na outra, tem que ter distâncias mínimas. E aí, quando eu começo a passar dentro do... É adutora também? Tudo adutora. Essa aí é uma adutora de distribuição, é a redistribuição para as casas, as menores. É a de 300? É 50 milímetros, 50. É a menor. Então, eu tenho aí a de 50 milímetros, eu tenho essa adutora de 1.100. A discussão é do meio aqui? Essa do meio. Eu tenho essa de 600, que abastece a região aí do balneário e vai até lá... tem a de 400 também e a de 600. Ela não pode se aproximar da menor? Não, é muito difícil fazer isso aí. E, igual eu te falei, tem que ter uma avaliação muito cuidadosa. E o custo disso aí, né? Quanto isso vai custar? E a paralisação também. E a paralisação. Do fornecimento. Paralisação do fornecimento, porque eu tenho que criar uma outra adutora, e aí depois dela pronta, eu vou ter que fazer a intervenção na existente. Então, tem que parar ela, interligar. E aí isso é um trabalho muito cuidadoso. Inclusive, aquele incidente que aconteceu na T63 com 85, ficou previsto a obra de ser executada em um mês, demorou praticamente um ano. Por aí. Então, são obras de muito cuidado, né? Que ela está lá no meio. Não tem como prever. Não tem como. Então, são essas as questões que têm que ser ponderadas aí numa mudança, um remanejamento dessa adutora.
Doutor Carlos, eu volto a perguntar para o senhor. Pontos como esse aqui, né, são críticos e que podem afetar a vida de milhares de pessoas. Tanto não surgindo a intervenção, que é o clamor dos moradores para que surja a intervenção lá e o recuo para os moradores passarem, como também, se surgir a intervenção, aí tem aquela questão toda do transtorno de uma obra que vai ter que surgir uma alteração, vários dias, prejuízo em relação ao abastecimento de água. Isso. Aí, em vez de poucos moradores, você vai ter uma população de 1 milhão de pessoas desabastecidas. Sim, mas a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: pontos como esse aqui, nós estamos sujeitos a ter em outras regiões do BRT, críticos assim ou não? Olha, Isso considerando toda a prefiro... extensão, também extensão agora da região sul, que está prestes a ser construída daqui da Praça Cívica lá para o Terminal Cruzeiro. Tem também alguma coisa nesse sentido aqui? Quando se aumenta o grade aqui, eu prefiro que o Leandro responda, porque o que a gente define é as profundidades que a gente passou para a equipe do BRT, onde está passando nossas adutoras, dar todo o suporte para eles, né, e a profundidade em que ela está passando. E os cuidados onde que eles têm que ter nesses casos. Quando se opta por não remanejar, quais são os cuidados que tem que ter? Então, aí vai ter que aumentar... teria que fazer esse aterro para aumentar essa distância da geratriz superior dela com o pavimento. Então, eu acredito, né, Leandro, que não teve nenhum outro trecho desse jeito, teve? Fala o microfone, por favor, para poder registrar na imprensa, por favor. O único ponto que tem um problema que não é grave igual esse é o do cruzamento da 90 com a 136, que tem uma adutora que é a metade dessa, tem 55 centímetros. Ela vai ter que ser remanejada, quer dizer, é a única que tem remanejamento. Que praça de baixo? Ela passa debaixo da Praça do Cruzeiro ali? Não, da Praça do Cruzeiro não, na 90 com a 136. A 136 com 90, lá em cima na... vai ser feita uma trincheira. Porque a trincheira lá. Porque a trincheira passa 7 metros para baixo. Nós vamos ter que remanejar. Vai ter que remanejar. Planejar. Mas já está projetado, já está providenciado material, que já vai programado. Queria aproveitar a presença, né, grata do secretário Fernando Cosetti, né, ressaltando que mesmo sem ser convidado fez questão de vir, né, e eu não convidei, não por outro motivo, a não ser saber que a sua agenda é muito corrida, obras, Cais do Urias Magalhães para poder retomar a obra, tantos projetos, são cerca de 40 obras paradas em Goiânia, por isso que eu não estendi o convite para Vossa Senhoria em relação às demais sessões também do BRT, mas sinta-se convidado. Queria aproveitar a presença do senhor, secretário, para saber, em cima todos esses pareceres que foram lançados na mesa aqui, se a Prefeitura ratifica o compromisso de entregar a obra no prazo de março de 2019, e como é que está essa questão de pagamento aí em relação às empresas que compõem o consórcio BRT Norte-Sul? Só uma questão de ordem, porque o mutirão é dia 27, agora vamos estar lá no Balneário Meia Ponte, e a equipe está lá escolhendo o local, e eu vou estar participando para ajudar a escolher o local lá. Estão me aguardando, eu queria justificar minha ausência, tá bom? Da Prefeitura, dia 27 de maio, lá no Balneário Meia Ponte. Todos estão convidados. Tá certo. Abraço. Bom, boa tarde a todos, né? Cumprimentar todo mundo aqui, população, os vereadores, né? Meus amigos aqui do trabalho. Com relação ao prazo, vereador, esse prazo foi editado em mais 24 meses, passando de março de 2017 para março de 2019, né? É muita luta, viu, para terminar esse BRT até lá. Eu falo isso porque tem muita interferência, né? Então, hoje você vê que não tem mais nem 2 anos, né, para concluir. Então, a meta é essa, né? O contrato é esse, firmado com a contratada, são esses 2 anos. Agora, com relação a pagamentos, nós, no dia 2 de janeiro, nós recebemos a obra do BRT com 15 milhões de atrasos. Eram 11 milhões da Prefeitura e 4 milhões da Caixa Econômica Federal. Desse total, hoje a empresa tem 7 milhões para receber. Então já foram pagos 8 milhões, sendo que 3 da Caixa e 5 milhões da Prefeitura.
Então, nós já quitamos aí praticamente mais de 50% da dívida, né? E o restante ficou parcelado em 1 milhão por mês. E o que eles fizerem agora recebe com no máximo 30 dias, né? Então, as questões financeiras foram resolvidas. Não tem problema financeiro mais não. Agora é questão mesmo que a gente tem que cuidar é desapropriação, porque nesses 2 anos, apesar de estar tudo avaliado, está tudo certo, mas não tem nenhuma desapropriação feita. E são mais de 60, né, doutor Leandro? São 65, 60 de Goiânia, 5 de Aparecida. São 65 desapropriações, que dá na ordem de grandeza aí de 20 milhões de reais. Certo? Então, acompanhar a obra aí para e passo, né? Certo? Tem um acórdão do TCU que saiu, que é esse 2704, e vocês depois podem ter a cópia dele, né? E que essa daqui, né? E que nós vamos acompanhar a obra agora para e passo, né? Para poder ver se não incorremos no mesmo erro, né? Da questão passada, que para mim foi uma série de fatores, não só o pagamento, sabe? Eu vislumbro que, pra você ter uma ideia, a empresa entrou no trecho mais fácil, né? Dessa obra, é esse trecho norte, né? Então, vamos ter que acompanhar. E mesmo assim está atrasado, muito atrasado. E mesmo assim está muito atrasada. A maior medição dela foi 6 milhões, né? O restante 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, né? Então, eu acredito que se nós efetivarmos esse pagamento igual nós combinamos com a empresa, e ela terá fôlego, né, para poder reiniciar, porque por enquanto nós estamos acompanhando, mas não ainda está no ritmo que nós gostaríamos que tivesse, né? Até em função desses pagamentos que eles estão efetuando para os fornecedores, certo? Bom, então, é isso aí. A resposta. Eu passo a palavra para uma questão de ordem para a relatora Leia Kleber. Se as obras do BRT se mantiverem constantes, sabendo o reajuste anual previsto em lei, qual a probabilidade de mais apostilamento que possa encarecer a obra até a conclusão? Bom, nós já temos 2, né, da ordem de 15 milhões cada um. A março agora, abril agora, né, já tem direito a mais um apostilamento. Então, são provavelmente mais uns 12 milhões. E eles vão ter direito a mais um, que é março de 2018. Que aí reduz o valor, porque eles já vão ter já executado mais obras, né? Então, deve ser da ordem aí de uns 8 milhões, 6 milhões, né? Então, no total aí seria da ordem, esse apostilamento da ordem de uns 50 milhões. De 45 a 50 milhões. Isso sem falar de acréscimos, né, que podem ser possíveis de ocorrer por conta de... A obra foi licitada com projeto básico e está sendo feito um executivo, né, ao longo da obra. Então, com certeza, tem muitas coisas que aparecem, né? Você está fazendo um terminal, aparece alguma coisa, então... Nos últimos dias, então, teve repasse, teve pagamento já. Teve. A empresa hoje ela tem 7 milhões para receber. Sendo que 1 milhão é da Caixa e 6 milhões da Prefeitura. E nos últimos dias também houve algum tipo de reforço em relação aos homens trabalhando, mais equipes já trabalhando em campo? Não, como é que está? Houve, né, doutor Leandro? Ela vem sempre contratando, você passa na porta do canteiro dela lá, aquela multidão de gente, em função desse desemprego que está hoje, né? Você vê lá, saiu até esses dias no jornal, saiu lá o canteiro lá falando ao desemprego, né? Mostrando tanta gente atrás de serviço, né? Mobilizou mais equipamento, né, doutor Leandro? Trouxe mais caminhões, está fazendo toda a estrutura metálica lá do terminal do Recanto do Bosque, que são as telhas que vieram de Brasília, né? Então, é provável que haja uma retomada mais acelerada da agora para frente, né? Senhor Pedro, por favor, representando os moradores da região noroeste lá, por favor, o microfone aqui para o seu Pedro. Eu tenho. 3 minutos, por favor, senhor Pedro, para a gente poder ouvir seu depoimento. Boa tarde, Alisson. Boa tarde a todos aqui presentes.
Alisson, eu queria me referir ao seguinte, a questão da Avenida Lúcio Rebelo. Já que tem essa doutora tão importante para os moradores de Goiânia, como que foi liberado passar uma outra obra tão importante em cima dela, sendo que se de repente vier a acontecer qualquer problema, além de a comunidade 58% ficar sem água, e o usuário do transporte também vai ser um transtorno muito grande. Isso é inadmissível, fazer uma obra dessa importância em cima de uma outra obra tão importante. E outra coisa, nós moradores do setor Alto do Vale, até agora nós estamos conversando e pedindo para deixar o que existia no mapa oficial, que é esse cruzamento da RB3. A partir de hoje, pelo que eu estou ouvindo, nós vamos o quê? Partir para a Justiça, Ministério Público e Ministério Federal, porque tem obra do município e tem dinheiro federal nesta obra. Nós não vamos aceitar. Eu sou comerciante, minhas vendas caíram mais de 70% por causa disso aí. Está tudo interditado há mais de 9 meses. Você entendeu? E eu estou aí com algumas coisas para pagar, até a água minha da Saneago está atrasada. Você entendeu? Viu como que é as coisas? Aí a pessoa chega aqui e fala que não vai ter como fazer isso. E nós vamos procurar um jeito, porque até agora nós estávamos conversando, ver se entrava num acordo para fazer esse cruzamento. Mas pelo que eu ouvi aqui pelos senhores, não vai ter esse cruzamento. E nós vamos o quê? Procurar a justiça, porque nós não vamos aceitar. Quando eu fui comprar meu lote, eu olhei o mapa oficial do loteamento, escolhi e comprei. Agora, de repente, vai fazendo acordo, pode fazer, pode não fazer. Por que fez essa obra aí? Sendo que ela foi até desviada o trajeto, que ela ia pela Goiás. O dia que a Dilma veio aqui em Goiânia, não passou lá na minha porta, não. Desceu pela Goiás, de repente joga essa obra para lá, para um lugar que não poderia jogar. Então, o que eu tenho que falar é isso e pedir aos senhores, vamos tentar resolver isso aí da melhor maneira, porque nós vamos entrar na justiça e a justiça pode mandar parar tudo. O prejuízo vai ser maior para o município, né? Porque jamais eu acho que alguém que entenda alguma coisa, e outra coisa, está uma bomba na frente da nossa casa, igual o senhor da Saneago falou, que se chegar a estourar aí, vai a casas e mais casas para os ares, né? Então, eu peço o seguinte, que faça esse cruzamento de uma maneira segura. Nós não somos contra a obra, só que nós não vamos aceitar o setor ficar sem esse cruzamento principal, porque está prejudicando mais de 90 mil moradores da região. O senhor aqui da Saneago falou que lá é pouca gente, mas não é não, lá é mais de 90 mil habitantes que estão sendo prejudicados. Tá bem? É o que eu tenho que falar isso. Então, vamos fazer esse cruzamento para que a gente não pode encaminhar e procurar outros caminhos, porque nós não vamos aceitar isso aí. Tá? E o que eu falo é isso para vocês. Doutor Carlos, esse cruzamento já não existia? Perdão, doutor Carlos, não, perdão, eu confundi aqui. É o principal. Perdi a fichinha. Mauro, né? Mauro Lessa. Esse cruzamento aqui não existia já? Mesmo com a adutora, com essa camada de 40 centímetros de asfalto acima da adutora? Ou seja, não passava carro e ônibus ali? Passava. Mas Por favor, gente, só... Por favor, amigos. Lá era canteiro central. Mas o problema... O problema... Aqui era o cruzamento. Na RB3 ali... Eu quero pedir um respeito ao nobre engenheiro, professor universitário, Mauro Lessa, porque de outra Pega forma... o microfone, por favor. De outra forma, não dá para trabalhar assim, senhores. Por favor. Né? O engenheiro Mauro Lessa é uma pessoa renomada, um técnico respeitado, e nós, técnico da prefeitura, ou de qualquer outra parte, a gente não aceitaria, de forma alguma. Eu até aceitaria se fosse para mim, mas para o colega eu não aceitaria, porque ele tem um currículo invejável. Por favor, senhores.
Eu fiz uma pergunta técnica, na verdade, né, para o Dr. Mauro, e pode ser estendido também para os demais engenheiros que estão aqui. Se esse cruzamento já não existia antes, e não tinha passagem de carro e de ônibus, inclusive, ali. Essa adutora é de 1980. Né? Então, esse cruzamento foi feito provavelmente depois. Né? Eu gostaria, se algum dos meus colegas... Sim, doutor, mas apenas complementando a minha pergunta... Sim. Não é uma coisa provisória, não. Desde quando foi loteado, tem esse cruzamento. Você entendeu? Não é uma coisa que fez depois, não. Pois é. Eu estou falando o seguinte, me desculpa, porque o senhor não conhece talvez bem a região, mas aqui afinal é o cruzamento oficial do setor. Quando foi liberado o setor, foi aqui. Seu Pedro, fala no microfone, por favor. Viu, doutor? Só me desculpa aí, mas é igual eu estou falando. Aquele cruzamento é o cruzamento oficial do setor. Desde quando foi liberado o loteamento, aquele cruzamento ali é o que existe. Né? Então, não foi feito porque ia passar BRT, isso e aquilo, não. Você entendeu? Então, nós exigimos também respeito para com os moradores do setor. Porque eu vou fazer uma pergunta a cada um de vocês aqui que estão aqui presentes. Se fosse o senhor que morasse lá no setor Alto do Vale, se o senhor tivesse imóveis lá, o senhor teria coragem de tirar os cruzamentos do setor que o senhor moraria? Aonde eu moro, isso ocorreu. Hoje eu dou 400 ou 500 metros de volta para poder chegar no mesmo ponto de saída. Eu estou a 10 metros da rua de cá, onde eu preciso ir, eu tenho que dar a volta nele inteirinho. Pois é, mas o senhor mora em qual setor? Eu moro lá no Bueno. Pois é. Porém, eu não pude fazer nada. Isso foi depois que eu mudei. Mas o quê? Qual foi a alteração que teve lá? A alteração foi o quê? Não, deve ter sido mão contra mão. Por isso que o senhor está dando essa volta. Não é no nosso caso. Senhor Pedro, espera, deixa eu responder a sua pergunta. Eu queria insistir na pergunta, por favor, com o engenheiro Mauro Lessa. Esse cruzamento já existia, de acordo com os moradores. Eu posso responder no lugar deles? Sim, pode responder. Se o cruzamento já existia, não é possível fazer o rebaixamento para que as pessoas continuem atravessando de um lado para o outro do bairro? Haja visto que o fluxo de veículos já passava ali, ônibus, caminhões. Eu gostaria de responder no lugar deles, apesar de vocês terem falado em relação a isso, é que o BRT é longitudinal, ele pega 2 quilômetros, não sei quantos quilômetros em cima da rede. É diferente de você fazer uma travessia perpendicular, onde você pode fazer um reforço aqui de 10 metros de tamanho, certo? Para você fazer o tráfego. Então, quando você faz a infraestrutura viária, isso é comum. Mas vai ser um rebaixamento de 20 metros no máximo para poder ter a travessia dos dois sentidos. Você não rebaixa 20 metros, você tem para 200 metros de cada lado no mínimo, ou 500 metros de cada lado no mínimo. Porque senão, lá é aço soldado que você não desloca. Você não tem jeito de fazer ele. Estou perguntando como leigo, não sou engenheiro, estou querendo tirar dúvidas com vocês. Não, eu estou só explicando. Eu quero dizer que é o seguinte, que quando você está no sentido longitudinal, você tem que resolver um problema de quilômetros. Quando você está na perpendicular, você vai à largura da rua. É diferente. Não, é problema de escala. A questão do tráfego também. E o tráfego é muito menor. O do BRT é um tráfego diferenciado. Só complementando aqui, senhor, deixa eu só falar aqui. Uma questão aqui, por exemplo, do Eixo Anhanguera. Nós acompanhamos a execução da obra do Eixo Anhanguera. As tampas dos PVs, não havia, naquela época, tampa que resistisse, devido à frequência dos ônibus do BRT. Então, a vibração dos ônibus circulando, ela tem uma influência grande sobre as tampas dos postos de visitas e sobre as redes. Então, é um fato que tem que ser considerado, senhores. Por isso, o pavimento tem que ser mais distanciado. Correto? Senhor Pedro, acredito que todas as perguntas feitas pelo senhor... Por favor, mais uma pergunta. O que eu quero me referir é o seguinte, porque essa obra lá, igual o doutor está falando aqui, eu também não sou engenheiro, né? Mas se pegar o ponto central da avenida, 80 metros para a direita e 80 para a esquerda, e baixar um pouco, há possibilidade, sim, de fazer esse cruzamento. Ou, se não, do jeito que está lá, arrumar uma maneira de fazer, porque nós queremos o cruzamento. Porque eu faço a pergunta de novo.
Aonde já se viu você morar num setor que está tirando o direito das pessoas de ir e vir de um lado para outro? De repente vai meter um concretão lá, um muro de 80 centímetros. Quer dizer, isso para uma capital é uma vergonha. Uma obra que era para ser um orgulho vai ser uma vergonha. Você entendeu? Eu acho que as pessoas que estão em administração de uma obra devem olhar o seguinte, aonde o pessoal gosta de passar. Eu não sou engenheiro, mas eu lembro o que aconteceu com o Neymar na construção de Brasília, os 3 poderes. Ele fez a praça todinho, o cara, mas onde o pessoal vai passar? Ele falou, pode aguardar que o pessoal vai arrumar o trajeto deles. O dia que fizeram os trieiros, ele mandou fazer os trajetos dos pedestres. Né? Lá no nosso setor, foi chegando e tampando tudo, e eu procurando, vai ter cruzamento? Vai ter isso? Vai. E de uma hora para outra não teve nada. E nós estamos sendo prejudicados, e nós só queremos o quê? Esse cruzamento do BRT, que é o principal, certo? Funcionário que deveria estar olhando para o lado do povo, lá dos moradores, que são pagos pela prefeitura, está o quê? Do lado do BRT. Se está errado, eles estão aceitando. Quer dizer, eles tinham que estar lá corrigindo e olhando para o lado do povo. Porque nós somos moradores, nós somos pagadores dos impostos. Né? Aí o que acontece? A coisa errada, o funcionário lá olhando, acompanhando e deixou acontecer. Você entendeu? Então isso é inadmissível. Nós vamos lutar. Agora, se não tiver esse acordo de fazer ele, de um jeito ou de outro, nós vamos para a justiça. A justiça que vai dar o parecer final. Tá? Seu Pedro, muito obrigado. Tchau, eu agradeço, seu Pedro, a participação do senhor. Já é a 3ª audiência consecutiva que o senhor participa, 3ª sessão consecutiva. E eu queria agradecer a presença aqui do diretor executivo do BRT, Paulo Heron Duarte de Oliveira, o Leandro Elou também, gestor de contratos, agradecendo mais uma vez aqui o senhor Mauro Lessa, gerente de desenvolvimento operacional da Saneago, secretário de infraestrutura do município, Fernando Cosetti, representante também aqui da vereadora Tatiana Lemos, o Gésner Alcino. Na próxima terça-feira, às 15h30, teremos mais uma sessão da comissão do BRT. Vamos continuar nessa missão de fiscalizar essa obra, que é a obra mais importante da história de Goiânia. Conto com a presença de Vossas Excelências. Secretário, se puder marcar presença também, comparecer, agradeço. Vejo um compromisso muito grande da vereadora Leia Kleber, nossa relatora, de poder estudar a fundo o BRT, para poder emitir um parecer que seja realmente coerente com a obra, coerente com tudo que está acontecendo, mas também compromisso com a população. Hoje nós temos muita gente afetada por essa obra, né? Tanto no aspecto logístico, quanto também do fato de ela estava parada até pouco tempo atrás. A apreensão, quando ela vai ser concluída? A pergunta que eu fiz no começo da sessão. Será que em março de 2017 a Prefeitura tem condições e capacidade de entregar essa obra? A custo do quê? Quanto vai custar até lá? Quantos aditivos? Vai entrar com aditivo? Os apostilamentos serão ainda mais quantos? Previsão de mais um, pelo menos. Ao todo, quanto vai custar cada quilômetro concretado dessa obra, com complemento de plataforma, de terminais, e dos adereços que são imprescindíveis para a obra. Mas, assim, a preocupação é muito grande, que é uma obra importantíssima e, até agora, muita incerteza, muita dúvida no ar. Então, por isso, nós vamos continuar com mais algumas sessões ainda. Estamos dentro do prazo legal da comissão, são 2 meses de fiscalização. Se necessário, vamos prorrogar o prazo também, vereadores, para poder continuar fiscalizando. Agradeço a todos pela presença. Declaro oficialmente encerrada a sessão.